Se você sente que seu dia passa e você não consegue fazer metade das coisas que você gostaria, fica aqui nesse vídeo até o final, porque eu vou te contar como você faz para gerir o seu tempo com a máxima eficiência. E o que seria ser eficiente? É você ter resultados, fazer as coisas que precisa fazer com mínimos gastos de recurso, seja de tempo, seja de energia ou dinheiro, enfim. Então fica aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que quando terminar, você vai ter se tornado uma pessoa muito mais eficiente no seu dia. Na verdade, você vai precisar aplicar o que eu tô falando nesse vídeo, mas já vai ser um grande passo. A primeira coisa é ter um objetivo. Você tem que ter muita clareza do que você quer. Se a gente não sabe o que a gente quer, a gente não tem foco em nada e tudo acaba nos distraindo. Eu lembro que eu já fui várias vezes no shopping com meu marido para comprar alguma coisa, para fazer alguma coisa específica, e eu me distraía passeando pelo shopping, entrando nas lojas, querendo comprar outras coisas que não era o que a gente foi fazer lá. E aí ele falava para mim, foco no objetivo, foco no objetivo. Era engraçado, porque eu me lembrava do que eu tinha que fazer e acabava que eu parava de me distrair com outras coisas. E é exatamente isso que acontece na nossa vida quando a gente não tem muita clareza do que a gente quer. E como ter clareza? Infelizmente, eu vejo pelas pessoas que eu tenho contato, as pessoas à minha volta, as pessoas que me mandam mensagem lá no meu Instagram, @anacarolina.sobral. Se vocês não me seguem, me sigam lá. E as pessoas me relatam que elas não sabem muito bem o que elas querem. Então, raras são as pessoas que sabem o que quer. E na verdade, confessando para vocês, eu me incluo nessas pessoas que não sabem muito bem o que querem. Na verdade, assim, não é que eu não sei o que eu quero. Eu não tenho certeza do resultado, essa é a verdade. E muitas vezes as pessoas elas confundem saber o que quer com a certeza do resultado. Elas não têm clareza porque elas querem essa certeza. E essa certeza, ela é impossível. A única certeza que a gente tem na vida é o quê? Que a gente vai morrer. Né? É a única certeza da vida. A certeza do resultado, do sucesso, do desenvolvimento pessoal, profissional, a gente nunca vai ter. Porém, é importante, assim, na minha opinião, a gente tem que buscar a clareza dos meios e não do resultado, mas do que você quer, do resultado que você deseja e não que esse resultado vai realmente se concretizar. Então, quando você tem clareza do que você deseja para a sua vida, você começa a ter mais foco, e você começa a fazer realmente o que você precisa fazer para que esse resultado aconteça. Atualmente, eu tenho muita clareza de que eu quero me desenvolver de forma pessoal, profissionalmente. E eu tenho clareza de que para isso eu preciso estudar. Eu preciso ler mais, eu preciso estudar mais, eu preciso fazer mais vídeos aqui para o YouTube. Então, eu tenho muita clareza do que eu quero, do porquê eu quero, e de como eu faço para alcançar esse objetivo. E como que eu alcancei essa clareza? Porque eu identifiquei que todo mundo quer, eu acredito, de se desenvolver pessoal profissionalmente. Mas as pessoas não sabem muito bem por que elas querem isso. Elas acham que elas sabem, mas na verdade elas estão assim meio que copiando ideias de outras pessoas. Porque a outra pessoa é bem-sucedida, então também quero ser. Outra pessoa, ela fala bem, então eu também quero falar. Mas no que isso vai implicar na sua vida? No que isso vai ser importante para o seu desenvolvimento pessoal particular? Então, assim, eu entendi que eu gosto de me comunicar, eu gosto de ler, eu tenho muita curiosidade em aprender. Então, são meus gostos. Então, a clareza vem muito do que você gosta de fazer, do que é o seu interesse, não o interesse de outra pessoa. Não adianta eu querer, eu achar que uma pessoa que, de repente, trabalha, um engenheiro é bem-sucedido, então eu tenho que fazer engenharia porque ele é bem-sucedido, então é isso que eu tenho que fazer, engenharia. Porque ele é bem-sucedido e faz engenharia, então eu tenho que fazer também.
Então as pessoas ficam muito nessa, sabe? Assim, pegando carona no sonho de outras pessoas, na vida de outras pessoas, sem parar para refletir o que faz sentido para elas mesmas. Então eu olho para dentro de mim, pro que eu gosto de fazer, pro que faz sentido para minha vida, para minha realidade, e eu identifico. Então, isso é um primeiro aspecto, assim, do ter clareza do que se quer. O que faz sentido para você na sua vida? E por que você quer isso? Por que é bom ler? Por que é bom estudar? Ah, porque todo mundo fala que é. Ah, porque todo mundo fala que tem que estudar. Tá bom, mas, assim, no que, de fato, isso, na prática, vai trazer para a sua vida? Então, eu identifiquei que eu quero me desenvolver pessoal, profissionalmente. Isso é um objetivo, eu acho que geral, né? Quem vai falar que não quer? Não, não quero não. Quero ficar na mesma, na minha vida, medíocre, a vida toda. Ninguém vai né, ter coragem, pelo menos, de admitir isso. Pelo menos você que está no meu vídeo, eu tenho certeza que não. Que você quer se desenvolver pessoal e profissionalmente. Mas as pessoas não começam a parar para pensar o porquê que isso faz sentido na vida delas, né? O que vai trazer de benefício para mim eu estudar, eu me desenvolver profissionalmente? Então, assim, você identificar o que aquela ação vai te trazer de benefícios concretos na sua vida, eu sei hoje que se eu começar não, já comecei, a ler muito, a estudar muito, eu vou conseguir vir aqui e me comunicar melhor, ajudar mais pessoas, transmitir mais ideias próprias minhas que façam mais sentido e promovam, de repente, transformações em quem está me ouvindo. Então, eu comecei a identificar o que fazia sentido para mim estudar, entende? Assim, na prática, o que ia trazer de benefícios práticos para a minha vida, para o que eu gosto de fazer, que é me comunicar aqui. Então, quando eu sei o que eu quero e por que eu quero, é muito mais fácil eu focar, eu não me distrair. Quando eu não sei, tudo acaba me distraindo. Se eu sento aqui para estudar e eu não sei de fato quais são os benefícios que esse estudo vai trazer para a minha vida, e eu só estou estudando porque eu acho cool, porque tá todo mundo estudando, porque dizem que estudar é legal, que é importante para a vida das pessoas, de uma forma assim genérica, eu não vou ter motivação para focar nisso. Entende? Se eu tô fazendo um exercício físico, porque falam que é bom fazer exercício físico, todo mundo tem que fazer, mas eu não entendi ainda que o exercício físico ele vai ser bom para a minha saúde, porque eu não fui no médico, não fiz exames, não vi a cagada que tá o meu corpo, entendeu? Assim, eu não olhei assim pra mim, entende? E eu tô pegando só modelos de pessoas aleatórias, de outras vidas, e eu não parei para refletir o que faz sentido para mim, por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, não tenho essa clareza, eu não vou focar, tudo vai me distrair. Entende? E outra, assim, quando a gente não sabe o que a gente quer, além de qualquer caminho acaba sendo um caminho, qualquer caminho leva para onde a gente quer quando a gente não sabe onde a gente ir. Então, qualquer caminho vale. E aí quando a gente entra nessa ideia de que qualquer caminho vale, porque a gente não sabe onde a gente quer ir, todos os caminhos acabam nos dispersando de um objetivo que realmente importa, relevante pra gente. E outra, a gente acaba aceitando facilmente necessidades alheias que não são nossas. Se você não tem muito claro o que você quer, como que você vai conseguir mostrar para outra pessoa que aquilo importa se você nem mesmo está tratando aquilo como algo importante? Se eu não sei que o estudo é importante para mim, se eu não levo o estudo como algo importante para minha vida, se uma pessoa me pedir uma coisa e ela vai pedir porque ela tá vendo que eu mesmo não tô levando a sério aquilo, tô me distraindo, então eu vou pedir para ela, ela vai fazer, porque aquilo não é mesmo importante para ela. E aí você começa a atender necessidades de outras pessoas que não são as suas. Você começa a ter dificuldade de falar não. Você fala muito sim para outras pessoas e muito não para você mesma, porque você não sabe nem o que você quer. Então, como que você quer ter um tempo assim otimizado
ter eficiência no uso do seu tempo se você não sabe nem para que você quer ser eficiente? Então, assim, é uma questão muito profunda. E por ser profunda, demanda reflexão. A gente precisa parar para pensar na nossa vida, sabe? Não só consumir conteúdo, redes sociais, né? Instagram, YouTube, livro, palestras, podcasts. Não adianta só consumir sem parar para pensar no que aquele conteúdo faz sentido para você, no que aquele conteúdo pode trazer de benefícios para a sua vida, como que você pode colocar em prática aquele conteúdo que você está consumindo. Então, essa reflexão é extremamente necessária para que gere essa clareza na nossa vida. Entende? Então, se eu parar para pensar se aquilo tudo que eu tô vendo, que eu tô ouvindo, que eu tô consumindo de conteúdo na internet, se eu não parar para pensar se faz sentido para mim, para minha vida, eu vou simplesmente no automático começar a fazer as coisas aleatoriamente. E é óbvio que o tempo vai ser disperso, o tempo não vai ser bem aproveitado, entende? Então, a primeira coisa é ter essa clareza. Todas essas distrações de coisas que não vão levar onde a gente quer, elas demandam muita energia física e mental. E acaba minando a nossa motivação para as coisas que importam. Uma coisa que eu faço muito, assim, além de parar para refletir sobre a minha vida, para ter essa clareza de propósito, sabe? É eu anotar, escrever, porque até falei em outro vídeo, o vídeo anterior a esse, que essa prática da escrita é importante porque ela tira do campo das ideias. As ideias, elas são todas assim, meio que misturadas, contraditórias, parciais, meio incoerentes na nossa cabeça. E quando a gente coloca, né, na ponta do lápis, quando a gente escreve, coloca para o papel, a gente tem a necessidade de ser coerente. Então, muitas ideias que na nossa cabeça estão embaralhadas, contraditórias, e não tem nenhum senso assim prático, quando a gente coloca no papel, a gente vê que não faz sentido e elimina. Então, escrever dá mais clareza, gera essa clareza importante para que a gente consiga otimizar melhor o tempo. E o que também me ajuda muito, é eu acompanhar pessoas que estão fazendo o que eu gostaria de fazer. Então, como elas estão fazendo? Será que o que elas estão fazendo faz sentido para mim? Será que, por exemplo, eu quero fazer um exercício físico, mas eu não sei se eu vou fazer musculação, se eu vou fazer natação, se eu vou fazer crossfit. E aí, eu tenho que pesquisar se cada uma desses esportes, qual desses esportes faz sentido para mim, para minha vida, para minha rotina. Então, eu começo a pesquisar no meu bairro se tem disponibilidade de um box de crossfit, uma academia mais perto que vai se encaixar na minha rotina, no meu dia. Eu começo a acompanhar pessoas que fazem crossfit ou que fazem musculação ou que nadam, para eu ver se é legal, se faz sentido para mim. Então, assim, essa pesquisa de campo, digamos assim, é importante também para nos dar clareza, essa clareza de objetivo, clareza do que a gente quer. Se refletir e ver se faz sentido pra gente, sabe? E a segunda coisa que eu acho muito importante para que eu consiga gerir meu tempo com a máxima eficácia, máxima eficiência, eficiência, porque a eficácia é você ter o resultado. A eficiência é você ter o resultado com o mínimo de esforço, mínimo de recursos necessário. Então, o que a gente quer aqui nesse vídeo é a eficácia. A gente conseguir os resultados sem esse esforço físico, mental, cognitivo, hercúleo. Então, para eu conseguir essa eficácia, essa eficiência, troquei de novo. Para eu conseguir essa eficiência, eu preciso me planejar, eu preciso planejar o meu dia com antecedência. Eu preciso saber o que eu vou fazer. Se eu começar o dia sem saber se eu vou treinar de manhã, se eu vou treinar à noite, se eu vou estudar de manhã, se eu vou estudar à noite, eu vou deixar para estudar quando eu tiver tempo no meu dia, eu não vou fazer.
E eu vou acabar me distraindo com coisas que são mais prazerosas, mais fáceis. Vou ficar um tempão lá no celular, nas redes sociais, enquanto eu poderia estar lendo, estudando. Eu vou ficar respondendo e-mails ao invés de focar no meu trabalho, no meu tempo de trabalho. Então, assim, o planejamento, para mim, assim, é algo essencial para você conseguir ter uma gestão de tempo com essa máxima eficiência. E eu costumo fazer coisas que são mais difíceis ou que vão trazer mais impactos para o meu dia na parte da manhã. Por quê? A parte da manhã é onde eu me sinto mais ativa, mais disposta, com mais atenção. Então, tarefas que me demandam mais esforço físico e cognitivo, eu coloco na parte da manhã, para eu cumprir na parte da manhã. E é uma coisa que, em regra, as pessoas estão mais ativas na parte da manhã, mas você pode ser diferente. Então, o planejamento também é importante para isso, porque você planeja, você coloca em prática e você vê se faz sentido ou não para você, qual é o seu melhor horário, seu horário de pico aí, de maior ativação, de maior disposição no seu dia. Para mim, é a parte da manhã. Então, de manhã é a parte do dia que eu leio livros que me demandam mais, assim, de atenção, que eu preciso anotar, que eu preciso grifar. Eu deixo para de noite, na hora que eu vou dormir, para ler literatura, ler uma história, um romance, que eu não preciso de tanta, assim, atenção, já tô com sono, já tô cansada. Então, eu aproveito a manhã para estudar e também para fazer academia, para ir para academia, porque eu tô mais ativa também, né? Então, eu já me canso logo e o exercício físico, ele gera um bem-estar, né? É aquela endorfina produzida. Então, a gente não, eu tô incluindo você, mas eu imagino que muitas pessoas que fazem exercício físico de manhã se sentem muito assim dispostos durante o dia, ativos, contribuem muito para o meu dia positivamente. Então, gera um impacto positivo o exercício físico na parte da manhã. Eu vejo que a minha produtividade aumenta, a minha disposição aumenta, então eu acabo gerindo melhor o meu tempo com mais eficácia, mais eficiência. E eu também trabalho, no meu trabalho, assim, eu coloco para a parte da manhã para fazer coisas mais complexas que me demandam mais esforço mental também. Eu coloco para fazer na parte da manhã, porque depois do almoço já tô cansada, já tô, né, meio lesada, às vezes com dor de cabeça, sono. Então, na minha parte da manhã, eu faço tudo que é mais cansativo, física, mentalmente, e que me ajuda a seguir o dia da melhor forma possível. Quando eu faço essa gestão, assim, eu identifico, né, no meu corpo, né, você refletir sobre o que faz sentido para você novamente, né, como o seu corpo reage a estímulos. Então, assim, se eu tenho uma boa noite de sono, bem dormida, e eu acordo com disposição, eu treino bem, eu estudo bem, eu tenho atenção e acaba que o meu dia rende mais, sabe? Assim, se eu deixar para fazer essas coisas que me demandam mais esforço à tarde, eu vou demorar muito mais tempo para concluir. Eu vou ficar com mais preguiça de treinar, vou treinar meia boca, né, com menos disposição, menos força de vontade, não vou ter tanta atenção na minha tarefa do trabalho, de repente eu vou demorar mais tempo para concluir aquela mesma tarefa que se eu tivesse colocado para a parte da manhã, eu teria feito muito mais rápido, que eu ia estar mais disposta, mais descansada. Então, você identificar o momento do seu dia que o seu corpo está mais alerta, mais ativo, é essencial, assim, na minha opinião, para que você consiga gerir melhor o seu dia. E uma coisa que eu faço também é blindar blocos de tempo de foco total. E se eu leio de manhã, depois eu vou pra academia. Então, nesse tempo, assim, eu não pego no celular, eu não entro no WhatsApp, e-mail, Instagram, YouTube, nada disso. Eu só entro no meu celular quando eu volto do treino. Então, é um bloco de tempo para duas atividades, que é o estudo, a leitura e o exercício físico, que eu não faço, não tenho distrações. Então, eu coloquei na minha agenda esses horários, esses 2 blocos de tempo, blindados, anti-distrações.
Então, eu consigo ler bastante de manhã, porque eu não tô no celular, não fico toda hora pegando, vendo o que tá acontecendo, notificação, e-mail. Eu consigo treinar, assim, com foco, sabe, no exercício, no movimento, na técnica, porque eu não tô toda hora me distraindo. No tempo de descanso eu fico controlando, não fico no celular. Então acaba que eu otimizo muito as minhas atividades, elas acabam sendo realizadas de uma forma com muito mais qualidade, sabe? E uma terceira coisa que eu faço para ser eficiente é otimizar o meu tempo. Porém, eu preciso fazer algumas diferenciações, que existe a questão de ser multitarefa. Multitarefa é aquela pessoa que está fazendo várias atividades ao mesmo tempo, pulando de uma para outra. É aquela pessoa que está respondendo e-mail e fazendo relatório, né? É aquela pessoa que está, assim, estudando e fazendo uma pesquisa na internet ao mesmo tempo. Enfim, aleatória. Então, assim, são pessoas que vai pulando de uma atividade para outra. Isso é muito ruim para a produtividade. Ao contrário do que as pessoas tendem a pensar. Ser multitarefa não é legal nesse sentido. Porque, além de você não conseguir o foco necessário para você se aprofundar e fazer com qualidade determinada tarefa, essa troca, essa alternância, ela faz com que você tenha uma perda residual do seu foco. Ou seja, quando você vai de uma tarefa para outra e depois volta para essa tarefa, quando você volta, você demora até você voltar para aquele fluxo de raciocínio, de concentração que você estava anteriormente. Então a gente acha que a gente está só assim, não, a gente demora até voltar, sabe? A gente não tá fazendo no tempo que a gente faria se a gente estivesse só concentrada em uma tarefa. Com certeza, isso já foi provado, já houveram alguns estudos científicos que se a gente fica apenas numa tarefa e tenta concluí-la antes de passar para outra, que também demanda uma atenção, a gente consegue concluir muito mais rápido ambas as tarefas. Então, ser multitarefa não é legal. Outra coisa que não é legal é a atenção parcial contínua. O que seria isso? Seriam duas tarefas que demandam muito esforço cognitivo e você quer fazê-las ao mesmo tempo. Por exemplo, tá assistindo uma aula da faculdade enquanto faz um relatório do trabalho. É óbvio que ou o relatório vai sair cagado ou a aula da faculdade você não vai ter absorvido nada. Então, quando você tenta fazer duas atividades que te demandam esforço cognitivo elevado ao mesmo tempo, ou ambas saem prejudicadas, ou uma sai muito prejudicada em detrimento da outra. Então, também não é legal. Porém, eu tenho uma coisa assim que eu faço, que eu não sei o nome. Eu acho que é otimização de tempo. Não é ser multitarefa e nem é ter atenção parcial contínua. É uma otimização. Por exemplo, eu cozinho assistindo podcast ou vídeo no YouTube. São duas tarefas diferentes. O cozinhar, se eu não estiver fazendo uma receita diferente, uma comida muito elaborada, só o básico lá, arroz com feijão, eu não vou queimar o arroz, eu não vou salgar o feijão e vou conseguir fazer uma comida boa enquanto eu assisto um podcast legal, interessante. Então, são duas atividades que me demandam um esforço cognitivo médio, leve a médio. No caso, leve a comida, que é meio que no automático, né? Já é aquele hábito lá, fazer o arroz com feijão. E o podcast, que não é nenhum conteúdo denso que eu precise parar, prestar atenção, anotar como se fosse uma aula. Então, são duas atividades que eu faço de forma concomitante que otimizam o meu tempo. Às vezes eu quero assistir um podcast interessante, um assunto interessante da minha área, do meu interesse, e aí eu faço ao mesmo tempo. Outra otimização de tempo que eu gosto muito de fazer, que é o meu cardio, a minha bike, lendo um livro. Claro que se eu tiver, aceleradona na bike, eu não vou conseguir, ler o livro. Eu não vou conseguir ter atenção. Mas eu tô lá, pedalando de forma moderada, eu consigo ter atenção no livro. Porque o cardio, moderado,
ou até você caminhando numa esteira, já aconteceu de eu ler caminhando na esteira, ele demanda zero esforço cognitivo, na verdade é um esforço físico moderado, e o livro demanda um esforço cognitivo assim médio, enfim, dependendo do livro. Então eu consigo combinar essas duas, agrupar essas duas atividades e faz com que eu otimize o meu tempo, seja eficiente no uso dele e meio que mate dois coelhos com uma cajadada só. Então, isso é uma dica que eu dou para vocês começarem a fazer isso, sabe? Inclusive, quando eu vou para trabalhar presencialmente, pego o ônibus, pego o metrô, fico umas 2 horas no trajeto, eu levo meu livrozinho, então assim, é uma forma também de otimizar o tempo, já que eu estou no trajeto, eu não vou ficar no celular, no Instagram, no WhatsApp, ou eu vejo um vídeo interessante, ou eu estou lendo um livro, então acaba que eu me torno mais eficiente no uso do meu tempo dessa forma. Então, a única ressalva que eu dou é essa questão de ser multitarefa por conta dessa perda residual do foco e também ter uma atenção parcial contínua em 2 tarefas que demandam muito esforço cognitivo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, não está inscrito ainda, se inscreva no canal. Se você gosta desse assunto de gestão de tempo, produtividade, desenvolvimento pessoal e profissional, se inscreva no canal, ative o sininho e curta esse vídeo se você gostou. E eu gostaria muito de saber se você gostou desse vídeo. Então curta para que eu fique sabendo ou deixe aqui o seu comentário. Beijinho, tchau, tchau!